E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 28 de abril de 2005, uma quinta-feira, e Deus quer falar conosco, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Nesta manhã, o tema de nossa mensagem é máscara. Tema é máscara, mas é a máscara do inimigo, a máscara que o inimigo ele faz para você, para atrapalhar você na sua caminhada. E nesta manhã Deus quer que você entenda que essa máscara do inimigo ela vai cair. Deus é maior na sua vida e Ele pode fazer coisas grandes, ainda que a aparência seja má. Saiba, Deus tem condição de transformar a sua vida e o seu viver. Tema máscara, texto 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, que diz assim: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Até aqui, em nome de Jesus. Esse texto do apóstolo Paulo, ele relatou, deixou bem claro, que o inimigo, Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Quer dizer, ele aparenta ser um anjo de luz. Ele finge, ele se mascara, por isso que o tema é máscara. Ele usa uma máscara boa, mas na verdade o fim é mau. E o inimigo, ele sempre vai fazer isso. Ele sempre fez, sempre vai fazer. Ele quer se passar por bom, mas na verdade ele é mau, ele é muito ruim. E ele se transfigurando em anjo de luz, muitas vezes ele engana o povo de Deus. Ele consegue enganar por algum tempo, mas não por todo o tempo. Porque quando Deus ele quer trabalhar na vida de uma pessoa, e Deus quer trabalhar na sua vida, não somente hoje, mas todos os dias que nós estivermos nesta existência, Deus ele está preparando coisas boas para você. Mas o inimigo, ele usa de artimanhas, ele é ardil, ele usa de situações negativas, ele mascara uma situação. Quer dizer, ele faz uma coisa parecer uma, quando na verdade é outra. E às vezes você interpreta coisas de forma errada. Por quê? Porque com certeza ele consegue mascarar. E essas máscaras que o inimigo cria na sua vida, elas fazem você ficar triste, você ficar cabisbaixo. Você às vezes pensa que está sendo ajudado, você está sendo traído. Você às vezes pensa que vai receber uma coisa boa, você recebe uma coisa má. Por isso que tudo que vem a você, você tem que analisar. Paulo disse, examinai tudo e retende o bem. Quer dizer que ele, o inimigo, ele não vai vir com uma cara má, ele vai vir aparentando uma coisa ruim. Não, ele vai vir com uma máscara boa, ele vai vir com uma boa aparência. Mas no final de tudo, é uma transfiguração do inimigo para enganar você. Mas Deus, ele não deixa os deles se enganar, porque a Bíblia diz claramente que, se possível for, enganaria até os escolhidos, mas não engana. Quer dizer, a máscara do inimigo, a máscara do diabo, ela sempre vai cair por terra, porque Deus está contigo em todos os momentos. Deus te dará sabedoria e entendimento para você desmascarar o mal, para você aprender que nesta manhã Deus está contigo, e ainda que o inimigo esteja mostrando uma coisa negativa, ele está mostrando um lado negativo, saiba, não é verdade. Satanás ele está mentindo. Isto é uma máscara, mas na verdade Deus está contigo. Deus tem condição de mudar a sua vida, e nesse exato momento não dê ouvidos e não fique olhando para a máscara que o inimigo está te mostrando. Essa máscara que vai cair por terra, porque Jesus está na tua vida, e ele disse claramente aqui através da palavra: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não fique de boca aberta, pois saiba a verdade, Deus está contigo. E ainda que muitos tentem te enganar, ainda que Satanás tente te enganar e tente mascarar que Deus não te ajuda, é mentira. Deus está contigo nessa manhã, porque 1 de Pedro diz claramente, 5:8, lá diz: olha, vigiai e sede sóbrios, porque o inimigo, Satanás, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas saiba que entre ele e você existe o anjo do Senhor, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. E nesta manhã saiba, a máscara cai e Satanás é derrotado, porque Deus é contigo nesta manhã e sempre. Título da nossa mensagem:
O título da nossa mensagem é o seguinte: a máscara invisível do diabo. Essa máscara invisível do diabo, porque ele quer enganar você, ele quer deixar você triste, ele quer atrapalhar você. Mas nesta manhã você vai tirar essa máscara que está assustando você. Você diz: poxa, eu estou assustado, eu estou com medo. Mas medo não é coisa de cristão, temor não é coisa de cristão, não. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum, porque ele está contigo. A sua vara e o seu cajado te consolam. Então Deus nessa manhã, ele quer que você tire essa máscara. É uma máscara invisível, mas às vezes ela é tão real, tão perceptível, que ela deixa de ser invisível. Mas na verdade, Satanás está tentando te mostrar uma máscara e você cair por isso. Mas nós aprenderemos em 3 passagens, em 3 pontos importantes. A máscara invisível do diabo. Em primeiro lugar, pode marcar, é uma máscara de hipocrisia. É uma máscara de hipocrisia. Ele finge, ele mente, ele se transfigura, nós já vimos. Lá em Mateus 23, versículo de número 23, Jesus ele falava aos fariseus, aos escribas e fariseus, porque eles tinham aparência boa, mas na verdade não era aquilo, porque eles criavam dessas coisas para sufocarem o povo, pesos que nem mesmo eles conseguiam suportar. Tanto é que Jesus disse lá em 23 de Mateus, diz assim: então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Quer dizer, isso é uma hipocrisia. E a hipocrisia, ela vem pelo fato de que ser criado situações que nem mesmo as próprias pessoas que as criam conseguem levar. É um fingimento, é uma mentira, é uma transfiguração. É Satanás usando uma máscara de bom, mas na verdade é a realidade. Na verdade, por trás da máscara existe uma hipocrisia. Aqui no 23 de Mateus 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque a hipocrisia era a realidade deles, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o principal da lei. Quer dizer, eles viviam dizimando o endro, cominho e hortelã, quer dizer, o lado do dízimo, mas desprezavam o principal da lei. Qual era? O juízo, a misericórdia e a fé. Aí Jesus diz: deveis, porém, fazeis estas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer, vocês devem fazer isso que é certo, mas vocês não podem omitir as outras. E ele diz: condutores cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo. Quer dizer, umas coisas pequenas criam uma situação muito avultada. Nas coisas que realmente são necessárias ter maior atenção, aí passa despercebido. Então Jesus, ele veio ali, ele disse: ah de vós, escriba, fariseu, hipócrita, porque você limpa o exterior do copo e do prato, mas dentro do prato está sujo. Então quer dizer que nesta manhã, a grande máscara do diabo é uma máscara de hipocrisia, porque ele aparenta uma coisa, e às vezes você pensa até que é Deus, às vezes até parece que é Deus, mas no fundo você vê que não é Deus. No fundo você vê que não é Deus, porque Deus, ele não vai fazer nada para prejudicar você. Até mesmo quando Deus corrige os seus filhos, ele é um Deus justo, ele corrige com equidade, ele corrige para que ele venha crescer, mas o inimigo não. Satanás, ele cria coisas para você ser destruído. Ele cria uma máscara de hipocrisia no qual você anda, mas não tem alegria de viver. Você faz, mas não chega a lugar algum. Como é que pode ser isso? Isso, na verdade, é a máscara da hipocrisia. Satanás usa da máscara da hipocrisia para deixar os filhos de Deus atordoados, tristes e infelizes. Mas nesta manhã Deus está dizendo: você não vai viver assim. Você não vai viver com essa máscara do inimigo, mas você tem a palavra de Deus, porque 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1, diz claramente: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria mente. Mas nessa manhã
Deus não quer você andando pela hipocrisia. Deus não quer você andando segundo o erro e a máscara de Satanás, não. Mas Deus quer você caminhando pela verdade, porque Ele diz em 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade neste momento é, Deus não criou todo esse peso, Ele não criou toda essa hipocrisia, mas é uma máscara de Satanás que cai por terra agora, em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, nós aprendemos também que a máscara invisível do diabo, a gente viu que é uma máscara de hipocrisia. É uma máscara de hipocrisia. Então, o Satanás, o inimigo, ele é hipócrita. Ele é hipócrita, tanto é que Jesus falou, fariseu hipócrita, porque você é semelhante ao sepulcro caiado, quer dizer, por fora é bonito, mas por dentro é cheio de ossos. Então, na verdade, a hipocrisia é uma máscara do inimigo para destruir você. Você deve dizer não a essa máscara. Mas tem uma segunda máscara que Satanás usa muito. Ele se transfigura em anjo de luz, parece que é bom, mas é ruim. É a máscara do mercenário. É uma máscara de mercenários, irmão. Porque a Bíblia diz, Jesus falou, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm na aparência de ovelha, mas são lobos devoradores. Então lá em João capítulo de número 10, você avança um pouquinho, nós entendemos que a máscara do mercenário é uma máscara que se assemelha ao ladrão. Ele rouba, ele não tem cuidado. Na verdade não existe um zelo nem um amor pela ovelha, pelo rebanho. Ele só quer tirar a lã, tirar a gordura. E isso aqui em João capítulo de número 10, nós aprendemos que a máscara do mercenário, ela também existe no nosso meio. E é necessário que você e eu venhamos a nos acautelar. Porque Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 12. Diz assim, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, veja só, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Quer dizer, por que isso acontece? Isso acontece porque é mercenário. Mercenário, ele vive daquela prática, mas ele não tem a profundidade. Então a máscara do mercenário é essa máscara que cai no momento em que você não encontra, na realidade, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade. E aí por diante. Quer dizer, então o mercenário, ele vive de pagamento. Ele vive do valor e ele mede as pessoas pelo valor. Tem muito, vale muito. Tem pouco, vale pouco. Não. Jesus, ele não quer isso. E a máscara não foi Jesus que criou. É Satanás que cria a máscara e coloca a máscara. E parece que é ele. Porque ele diz no versículo 13, ora, o mercenário, ele foge. Porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ele vê o lobo, ele quer se dane o lobo. Que o lobo ataque, mate a ovelha vai cair, vai morrer, ele não está nem aí, porque ele não quer saber da ovelha. Ele não tem amor à ovelha, na verdade, ele é um mercantilista. Ele vive naquela prática do mercantilismo, é o mercantilismo da fé. Ele quer, na verdade, usufruir das benesses que pode vir da gordura da ovelha, da lã, da gordura, e etc. Então o que acontece? Mas quando você percebe que existe uma máscara, você fala, olha, peraí, mas como é que eu sei que existe uma máscara? Pelo fim. Os fins mostram os meios e vice-versa. Quer dizer que quando você desenvolve e você não vê uma produtividade final, quer dizer, não existe um lado bom, você sempre retorna ao ponto inicial, não há uma progressão, você pode ter certeza. A máscara, ela vai cair, porque na verdade Jesus, ele disse, olha, o mercenário, ele não tem comigo, parte comigo. E a máscara do inimigo faz com que você sofra, faz com que você até pense, poxa, mas eu faço tanto para Deus, mas eu tenho seguido tanto, mas tanto a Deus e não tem dado certo, porque na verdade você estava num repouso ativo, você estava marcando no mesmo lugar, porque a máscara do mercenário veio e se alojou sobre a sua vida. Mas Deus nessa manhã, ele quer chamar a tua atenção, Deus quer tocar a trombeta de Deus no teu ouvido, ele quer que você esteja com coceira no ouvido e aprendendo, porque 2 de Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1 diz, Pedro, ele disse claramente, e também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, fazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2.
e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque diz no versículo 4 que Deus não perdoou os anjos e não perdoará essa gente. Mas você vê a máscara e você percebe a máscara, e você só fica com a máscara se quiser. A máscara, ela é aparentemente boa, mas por trás você sabe quem está. Por trás você sabe que está o rabudo. Por trás está aquele que é o inimigo da sua alma, meu irmão. E nesta manhã não pense que ser um mascarado é simplesmente um baile de fantasia, porque um baile de fantasia acaba tudo bem brincando, mas no baile de Satanás não tem alegria não. No baile de Satanás tem pranto e ranger de dentes, e você nessa manhã não precisa usar mais essa máscara. Você não precisa mais usar a máscara da hipocrisia, porque na verdade Jesus é o teu pastor, e se Ele é o teu pastor, nada te faltará, porque Jesus não quer a máscara da hipocrisia, não quer a máscara do mercenário, mas Jesus disse em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quer dizer que a máscara do mercenário cai, mas Jesus não tem máscara. Jesus é o teu pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vive, sente, está sempre interessado em saber qual é o teu sofrimento. A máscara invisível do diabo, do cão, do capiroto, Satanás, antiga serpente, dragão, é todas as máscaras. Ele vive de máscara, irmão. Mas em terceiro lugar, nós temos uma outra máscara muito conhecida dele. Tem a máscara da hipocrisia, dos mercenários, mas tem também, tome cuidado, com a máscara dos elogios. A máscara do elogio é aquela que o diabo vem e parece que é bom, aí elogia, você dá brecha. Quando você vê, ele já está tomando conta de tudo. Ele está tomando conta da tua vida, está querendo te tragar. Veja que lá em Atos, capítulo de número 16, Atos 16, nós verificamos aqui, capítulo 16, versículo 16, Paulo, ele estava fazendo as suas pregações, ele estava desenvolvendo um bom ministério, e diz lá no 16 que, indo ele à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Aí veja no 17, e esta, seguindo a Paulo e a nós no caso Lucas, que é o autor do livro, ele diz assim, dizendo, olha o que a mulher dizia, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias, mas Paulo estava perturbado. E em determinado momento Paulo voltou-se para ela e repreendeu e disse, Espírito, em nome de Jesus, mando que saia dela. Quer dizer, mas a mulher não elogiava? Ela não vinha atrás falando uma coisa? Então parece que era bom, era uma máscara de elogios. Ela vinha atrás de Paulo elogiando, olha o que eles estão pregando é verdade, ouve o que eles estão pregando, mas na verdade era uma armadilha. Mas Paulo dentro de si tinha o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. E no momento certo, o teu coração discernirá o tempo e o modo. O teu coração mostrará que a bajulação é o inimigo, que usa de um fingimento, está burlando, parece bom, mas na verdade é mal. Porque o inimigo, ele vai vir assim, mas Paulo falou, tem alguma coisa de errado. O Espírito Santo incomodava ele dentro, e ele sem olhar, sem pensar duas vezes, ele diz assim, Espírito, sai dela agora. E saiu. E naquele exato momento, aqueles que eram senhores dela ficaram tão revoltados que vão lançar Paulo e Silas na prisão. Você conhece a história. Mas por quê? Porque ele repreendeu aquele espírito. Nessa manhã, repreenda esse espírito. Você não pode ficar contra as pessoas, mas você pode ficar contra o demônio que está atuando nas pessoas. Porque Satanás, ele não divide, ele junta. Jesus, ele não divide, ele junta. Satanás, sim, ele não junta, ele divide. E Jesus, ele disse, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quer dizer que a terceira máscara que você deve ter cuidado é essa máscara do elogio. Porque nessa máscara do elogio, você pode entrar pelo cano,
Você pode entrar pelo cano e não é cano d'água, porque você viu claramente que Paulo foi e repreendeu. Quer dizer, existe muita armadilha de Satanás e a máscara invisível dos elogios. Você ignora isso, porque a Bíblia diz claramente em Mateus capítulo de número 15, você conhece essa passagem. Mateus capítulo 15, a partir do versículo de número 7, Jesus ele falou uma coisa tremenda, quando uma ocasião de muita religiosidade em Jerusalém, ele disse no versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, veja bem, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, quer dizer, com a boca fala, mas o coração está longe. Mas em vão, disse ele, me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Quer dizer, Jesus, ele bateu de frente. Ele disse, tira a máscara dos elogios, vocês falam de Deus, vocês enchem a boca para falar de Deus, mas na verdade, a boca fala uma coisa, mas o coração tem outra. E nessa manhã, quem sabe você não vive isso? Quem sabe você não vive através de elogios, mas não adianta de nada. Elogio não adianta de nada. Você precisa sim de gente que te ajude. Você precisa de cristão de fé. Você precisa de uma transformação genuína nesta manhã, porque na verdade o elogio é uma forma de Satanás te levantar na soberba. O elogio faz com que você tente ser aquilo que você não é, e Jesus e Deus ele condena tudo isso, porque a palavra de Deus diz claramente lá em Jeremias capítulo de número 9, a partir do versículo de número 23, que diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor nesta manhã. Não é o elogio que vai virar a tua vida, não é elogio que vai trazer não, mas é você saber que Jesus é o ponto principal da nossa vida. Não é lícito a gloriação, não é lícito você se gloriar, mas é lícito sim você nesta manhã se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele te exalte, porque a máscara de Satã cai na terra, a máscara invisível está caindo na tua sala agora, a máscara da hipocrisia, dos mercenários, dos falsos elogios, mas a verdade, porque Jesus disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e que nesta manhã Deus tenha e esteja trabalhando no seu coração, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente, amém, e graças a Deus, que Deus te abençoe. Em nome de Deus e afirmar para alguém que foi Deus quem falou. Mentir em nome de Deus e dizer que foi Deus quando Deus não mandou. Só para dizer que é profeta de Deus e receber elogio de alguém. Mentir em nome de Deus e em nome de Deus diz o que não convém. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Muita gente enganada ouvindo ao profeta e não ao Senhor. Muitas vidas destruídas ouvindo as mentiras que alguém inventou. Dizendo aflito que ele quer ouvir e ainda diz que foi Deus. Se Deus falou vai cumprir, mas se Deus não falou, quem falou vai ouvir. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal.
Antigamente era apedrejado aquele que assim agia.